Oiê, eu sou a Larissa Turini e esse é o meu canal, sejam muito bem-vindos. Pra quem não sabe, eu vivo há 4 anos aqui na Espanha, né? Vivi 1 ano e alguns meses de forma legal, mais ou menos 1 ano e meio, de forma ilegal. E depois desse tempo eu consegui a minha documentação, já tem um vídeo aqui no canal explicando exatamente como eu consegui a minha documentação, o passo a passo que eu fiz, se alguém me ajudou, como que foi todo esse processo, já tem um vídeo aqui no canal falando exatamente sobre isso. Só que como está no título do vídeo, eu fui expulsa da Espanha. Sim, fui expulsa da Espanha. Eu comecei a gravar falando sobre isso justamente naquele vídeo que eu explicava como eu consegui o meu visto aqui na Espanha. Só que acontece, gente, o visto que eu tinha, se você não assistiu, eu vou deixar linkado aqui, né, por algum lugar, o vídeo que eu fiz contando exatamente como eu consegui o meu visto. E você vai lá e depois você corre aqui pra saber o que aconteceu nesse meio tempo, né, pra entender bem essa história. O que acontece? Esse tipo de visto, ele era renovado a cada 6 meses. Cada 6 meses por algumas razões óbvias, porque é um visto que não é um visto, assim, permanente, não um visto de residência, porque tem uma grande diferença entre visto de residência e o visto de estância, que é uma coisa que muito poucas pessoas sabem. Por exemplo, quando você vem com visto de estudante, não é um visto de residência. Ou a mesma coisa aconteceu comigo, não era um visto de residência, era um visto de estância, que eles te permitem viver nesse determinado país, né, vulgo Espanha, enquanto você está em um processo de alguma coisa. Por quê? Quem está vindo com visto de estudante está em um processo de estudo. A pessoa vai estudar aqui e quando terminar esse período, se supõe que essa pessoa vai ir, né, vai ir embora do país. No meu caso era a mesma coisa, eu estava aqui durante esse período, né, para resolver uma situação na minha vida. E depois disso, né, pudesse ser que eu fosse embora. E, na verdade, gente, sendo bem sincera, eu acho que é o que eles querem. Essa janela tá fazendo muito barulho, peraí. Agora sim, é que aqui é o canto que mais tem luz, assim, do dia. E eu não gravei outros dias justamente porque eu queria aproveitar a luz do dia. Então, o que aconteceu, né? Sinceramente, eu acho que é o que eles querem quando eles te dão esse tipo de visto. Porque você vê, gente, o visto não é nem um cartãozinho, né? Porque aqui eles usam um cartãozinho como se fosse o CPF, com chip dentro, com a foto, endereço, número de suporte, tudo. E este documento, justamente, não tem todas essas características. Primeiro vem uma folha de papel, assim, uma folha de papel sulfite, que eu expliquei e mostrei no outro vídeo. Depois vem um cartãozinho, assim, vermelho, que eu também mostrei lá no outro vídeo. Dá um pulinho lá, se você não viu. E aí, tipo, é uma coisa, assim, muito... Como eu posso dizer? Uma coisa, assim, muito... Chega até a ser vulgar, né? Um documento, assim, vulgar, um documento que pode rasgar, pode molhar, pode deteriorar com muita mais facilidade. Até porque, né, se supõe que é um documento que tem que durar pouco tempo. Só que o que aconteceu? Eu sabia que a qualquer momento eu poderia ser... como eu posso dizer? Poderia ser negado esse visto, né? Tanto que já aconteceu aqui também, que é outro vídeo que eu vou deixar linkado, que aconteceu com um senhor que tava na minha frente quando eu fui lá, se não me engano, em maio, mais ou menos, né? Lá pro meio do ano, quase. Eu fui lá renovar e de um senhor assim na minha frente foi negado. Eles pegaram o passaporte dele, eles carimbaram o passaporte dele, né? Fizeram ele assinar um papel sem ele nem ler. Tipo, foi assim, um tratamento muito brusco, sabe? Um tratamento muito brusco, que às vezes as pessoas não pensam, tipo, são seres humanos, sabe? Não é, você não tá tratando com bicho, acho que até os bichos você tem que ter um respeito, né? Tem que tratar de uma maneira melhor, adequada para aquele tipo de animal. Gente, você não pode tratar a pessoa de qualquer maneira. E era sempre a mesma funcionária que tava ali atendendo, né? E aí, o que acontece? Eu peguei e fui renovar o meu visto em novembro. Só que a gente vai voltar um pouquinho antes de novembro para vocês entenderem o decorrer da história no ponto que nós estamos hoje. Meu namorado, desde que ele me conheceu, ele sabia o tipo de visto que eu tinha, ele sabia como que era o processo, ele sabia de tudo isso, né? Não entendi assim muito bem, porque é complicado até pra quem tem, imagina pra quem não tem, entender um pouco como funciona esse visto. Eu explicava pra ele, perguntava 10 mil vezes, eu explicava as 10 mil vezes, porque eu entendo que é uma coisa complicada.
E aí, quando nós nos mudamos pra cá em junho do ano passado, em junho de 2022, nós entramos em um acordo, né? Nós entramos em um acordo porque aqui, quem conhece espanhol, a maioria, eles não tem plano de casamento. Não tem plano de casamento, ainda mais os jovens, assim, da atualidade, não tem plano de casamento. Até é difícil pra você saber se você tá num relacionamento. Porque você vai saindo com a pessoa, e quando você vê se estão namorando, você nem sabe, né? Porque no Brasil, eu até expliquei pra ele, no Brasil a gente vai até os pais da pessoa, pede a mão, né? Ou pelo menos pede a mão da pessoa pra pessoa em namoro. Ele, nossa, isso daqui aqui não tem, isso aqui é só pra casamento e tal. Tanto que o anel que é o anel do pedido de casamento é o anel que ele me deu, tipo, quando a gente tinha 5 meses de namoro, ou 4 meses, alguma coisa assim. A gente tava saindo há muito pouco tempo. E ele me deu esse anel porque eu falei que lá tinha essa troca de anel. Aí ele me deu um anel de ouro, eu falei, menina, era de prata. Mas tudo bem, né? Que vale a intenção. E eu amei o anel, eu amo esse anel. E aí, o que acontece? Ele não tinha planos de casar. Não tinha planos de casar. Né? Isso daí podia até entrar no Diário da Noiva, mais pra frente eu conto de novo essa história lá, pra quem, né, estiver assistindo o Diário da Noiva. Ele não tinha plano de casar. E eu tinha esse sonho na minha vida de casar, não de fazer festa de casamento, mas assim, de estar em uma família, de pertencer, de poder dizer, esse aqui é o meu marido, sabe? Assim, eu tinha muito isso dentro de mim, porque eu não pensava nunca em fazer festa de casamento. Participei do casamento das minhas primas, minhas amigas no Brasil. Gente, uma loucura. Eu pensava assim, só se eu tivesse, assim, como pagar 100% pra alguém fazer tudo, pensar tudo por mim, né, Thaís? Eu só chegar, entrar lá e falar assim, aceito, sabe? Alguém falar, põe essa roupa branca aqui, vai naquela direção. Se alguém perguntar alguma coisa, você fala que sim. E acabou, sabe? Assim, não queria ter que lidar com toda essa trabalheira de fazer uma festa de casamento e tal. E eu conversei várias vezes isso com meu namorado, muitas e muitas vezes, desde o princípio do relacionamento, eu sempre fui muito sincera com ele, de que se o nosso relacionamento não amadurecesse até esse ponto, esse relacionamento ia chegar um momento que ia acabar. Porque eu sempre falei pra ele, eu não quero viver a minha vida com coisas que eu almejava conquistar e eu deixe de conquistar essas coisas, de viver essas coisas porque você não quer, e eu também não quero que você faça isso. Não quero que você se veja daqui 10, 20, 30 anos frustrado por alguma coisa que você não fez por eu estar na sua vida. Então, isso foi algo que a gente sempre teve claro. E a gente foi amadurecendo essa ideia, né? Ele foi fazendo a ideia de casamento, até que sim, decidimos nos casar, conversamos em comum acordo e decidimos nos casar. Ele sempre quis morar junto. E eu disse que nunca, jamais, never na vida, nunca ia morar junto antes de casar. E aqui estamos, né? Eu sempre falei pra ele, você tem que morar sozinho um tempo, né? Pra amadurecer essas ideias em você, até que eu vá morar com você, né? Porque é totalmente diferente. Quem vive sozinho, quem sai pra desbravar o mundo fora da casa dos pais, sabe que é totalmente diferente. É uma experiência totalmente diferente. A gente amadurece muito morando sozinha, e eu morei já sozinha, né? Os primeiros 2 anos aqui eu morei sozinha. No Brasil também tive uma experiência fora da casa da minha mãe. Então, assim, eu entendia que era necessário isso, sabe? Assim, pra ele. Até que a gente entrou no consenso, né? Nenhuma parte nem outra, e as duas ao mesmo tempo. Eu vir morar aqui, né? Nós virmos morar, alugar esse apartamento, vir morar os dois juntos. E depois disso, o casamento. Então, foi... Gente, eu tô amando essa maquiagem. Desculpa, que eu tô olhando toda hora pra mim, porque eu tô amando maquiagem. Que não seja que eu tô maquiada, né? Quem acompanha, quem há mais tempo sabe. E aí, o que aconteceu? Ele pegou... Nós íamos morar juntos já pensando no casamento. Depois de uns meses a gente decidiu já a data do casamento. E a gente tá conversando assim, né? Pensando que era melhor a gente fazer a união estável, que aqui se chama pareja de hecho, que até me perguntaram lá no Instagram um tempo atrás, por que a gente não fazia a pareja de hecho antes do casamento, pra eu ter uma segurança maior. Porque com essa coisa do visto, eu nunca sabia quando eu poderia ser negado o meu visto, e não sabia exatamente o que ia acontecer quando esse visto fosse negado. Aí, o que aconteceu? Quando foi em setembro, que a gente gravou aqui um vídeo da gente num spa em Ciudad Real, que é a capital, né, da província que eu tô, acho que um spa em Ciudad Real e tal, a gente não foi ali somente pra férias, a gente foi ali porque a gente tinha uma cita, né, um horário marcado, na oficina que cuida desses trâmites de união estável. A gente foi lá, levou toda a documentação, a menina falou assim, olha, não vou nem pedir pra vocês pagarem a taxa ainda,
que é uma taxa pequena, eu não lembro agora, mas eu posso procurar. Não vou nem pedir pra vocês pagarem a taxa ainda, porque eu não conheço casos de pessoas estrangeiras, mesmo vivendo aqui legalmente, que tenham feito pareja de hecho com algum espanhol. Eu acho que não é possível, mas como a gente manda isso para a capital da comunidade autônoma, porque sim, a Espanha é dividida em comunidade autônoma. Então, o que eu vou fazer eu vou mandar a documentação para Toledo na segunda-feira, né? Porque aquele horário, naquele dia tava fechado. Falou, vou mandar a documentação para Toledo na segunda-feira. E o que eles me disserem eu te ligo. Se eles falarem que sim, beleza, pode ser, você paga a taxa, me envia o comprovante e acabou. Falei, beleza. Gente, eu tava no carro com o meu, agora noivo, né? Naquele momento que a mulher me ligou e falou que não era possível. Gente, eu comecei a chorar de uma maneira, porque cada comunidade autônoma funciona de uma maneira. Em outras comunidades autônomas, é possível fazer a pareja de hecho com uma pessoa que vem de fora, com o nacional daqui. Mas como eu não tenho nacionalidade na província que a gente vive, isso não é possível. Aí você pergunta, Larissa, vocês não poderiam ter feito isso em outra província, em outra comunidade autônoma? Não, gente, por quê? Tudo aqui é vinculado pelo empadronamento, que é um registro que a gente faz dizendo onde a gente mora. Então, tudo tem que ser feito naquela região, né? Tudo eles buscam um hospital mais próximo, um posto de saúde mais próximo. Inclusive, aqui onde eu moro tem 2, eu tenho que saber qual o posto que eu tenho que ir, porque qual é o que atende a minha região. Tudo é regido pelo empadronamento. Então, só se a gente fosse morar realmente em outra comunidade autônoma, e era totalmente inviável, porque a gente, né, a gente não tá pensando nisso ainda. E aí, foi que a gente conversou e saiu a ideia dele. Ele falou assim, por que a gente não casa já? Porque você tem um monte de problema por causa desse documento, porque, gente, meu documento... Pra começar, ele não tem o número de suporte, que é uma coisa que o NIE, que é o número de identificação de estrangeiro, né, que quem tá legalmente vivendo aqui e é estrangeiro tem, ou o DNI, que é para pessoas que já têm a nacionalidade espanhola. Esse número de suporte, o meu documento não tinha. Então, se o meu documento não tinha, tem muitas coisas que eu não posso fazer. Por exemplo, eu coloquei um vídeo lá no meu TikTok, né, dizendo que os alunos aqui têm direito a bolsas de estudo, né? Tem os seus critérios, as suas regras e tal, mas eles têm direito. No meu caso, eu não poderia pedir, porque necessito desse número de suporte, eu não tenho. Para fazer assinatura digital, preciso desse número, eu não tenho. E assinatura digital, você faz 300 mil milhões de trâmites importantes, ou então você tem que ir presencialmente, tem que ver se eles fazem, sabe assim? Então, tipo, dificultava muita coisa na minha vida, esse tipo de documento, que nem eu tava conversando com uma garota, uma moça lá no Instagram ontem mesmo. Gente, eu não sei se eu posso dizer o nome dela, então não vou dizer, mas ela sabe quem é, né, que é ela. Que ela falou que ela tava com a folha branca ainda e que ela não tava conseguindo emprego, porque, tipo, as pessoas não veem aquilo como um documento. E realmente isso aconteceu comigo. Eu trabalhei numa peixaria e eles falaram assim pra mim, ai não, eu levei isso daqui pra gestora, mas falou que isso daqui não vale, isso daqui não serve, isso daqui não é documento, sendo que é um documento. Eu tive um contrato de trabalho, na verdade, eu tive 2 contratos de trabalho com esse documento, sabe? E aqui todas as pessoas dizem que não vale, porque elas não conhecem, né? Tipo, o povo é levado cativo por falta de conhecimento? Então, pessoas deixam de contratar, às vezes, uma pessoa super capacitada para fazer aquela função, uma pessoa que necessita aquele trabalho, porque ela não conhece esse tipo de documento. E eu entendo que as pessoas têm um pé atrás, assim, com o estrangeiro, porque, gente, as coisas que eu já vi acontecer aqui são 1000, sabe, assim? Então, foi muito complicado pra mim, tudo que eu tinha que fazer era muito complicado. Pra tirar a habilitação, eu fui com aquela folha gigante, o cara... Mas só tem isso de documento daqui? Eu falei assim, sim, e tal. Ele falou, nossa, mas já vai vencer. Eu falei, não, mas a gente renova a cada 6 meses, né? É normal e tal. Tipo, tem que insistir muito. E é uma situação muito desconfortável, porque você parece que você tá se humilhando pra pessoa dar uma coisa que é direito seu, sabe assim? Então, era muito complicado pra mim. Ele falou assim, então por que a gente não casa logo? E aí, casando, você consegue depois a nacionalidade? Eu falei assim, sim, eu peço a residência e depois a nacionalidade. Ele falou, então a gente casa, acaba com esse problema, muita dificuldade pra você, porque ele via que eu sofria muito com as coisas, com a dificuldade de fazer as coisas. Eu esperei tanto tempo pra ter um documento, e quando eu finalmente tive, que eu tinha liberdade de ir e vir, sem ter que me preocupar, tem essas barreiras no caminho. Então, gente, foi assim, muito complicado pra mim, sabe? Ter esse documento, porque eu pedi muito a Deus uma forma, que a forma que fosse pra eu me legalizar, e quando eu me legalizei, ainda eu tive muitos impedimentos com isso, então pra mim foi uma situação muito complicada.
né, viver isso, mas graças a Deus colocou um homem na minha vida que entende isso. E aí, né, a gente decidiu se mudar e se casar. Beleza, decidimos depois de um mês nos mudar e nos casar, só que depois da gente se mudar, o que aconteceu? O que aconteceu foi que em novembro eu tive que renovar outra vez meu documento, novembro agora de 2022, a gente decidiu se casar em setembro de 2022, em novembro, quando eu fui renovar meu documento, nós já estávamos morando juntos, nós já estávamos pensando em tudo isso e tal, né? E aí, o que aconteceu? A gente pegou e eu fui renovar e a moça, era a mesma moça atende todos os trâmites de, como chama? De proteção internacional. E a própria moça, ela falou assim, ai, tem um problema. Eu falei, vixe, já começou a suar frio, sabe? Eu não tinha levado meu passaporte, eu deveria ter levado, eu não levei meu passaporte. Falou assim, ai, tem um problema. Aí eu falei, que foi? Ela falou assim, então, seu visto foi negado. Sua, né, porque a solicitação de proteção internacional foi negada. Ah, é porque você sabia que isso podia acontecer, né? Eu falei assim, sim. Ela falou assim, é porque para pessoas do Brasil é mais difícil. Eu não entendi esse mais difícil dela, mas depois eu vou explicar aqui por que ela falou que é mais difícil. Aí eu fiquei assim, tá bom. Ela falou assim, para aí que eu vou buscar a resolução pra você. Aí eu lembrei do que tinha acontecido lá pra maio do ano passado com o senhor. Eu falei, gente, ela vai querer meu passaporte, ela vai carimbar, ela vai fazer eu assinar os papéis. Eu falei, meu, eu não quero passar por isso. Eu fiquei pensando, sinceramente, se eu fugia disso, se eu ir embora, assim, se eu, sei lá, ela entrou lá pra dentro em alguma sala. Eu falei, meu Deus, eu vou sair aqui de fininho, que ninguém escutou o que ela falou, né, e vou embora. Só que aí eu falei assim, não, você quer saber? Deixa, porque não tem pra onde escapar. Eu não vou conseguir o meu documento de volta, porque ela já tava com o meu documento, ela não ia me devolver aquela tarjeta roja, né, o cartãozinho vermelho, ela não ia me devolver. Eu falei assim, ai, deixa quieto. Ela demorou bastante, ela demorou tipo uns 10 minutos, veio com a resolução impressa e falou pra eu assinar, né. Ela falou assim, ai, sinto muito, eu achei até estranho ela tá me tratando bem, porque aquela mulher trata todo mundo mal, né. Aí ela falou assim, ah, eu sinto muito, não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, ah, não tem problema, né. Ela falou assim, aí ela falou pra eu assinar, só que eu queria ler. A gente, eram, tipo, 8, 9 páginas, eu queria ler. Aí ela falou assim, ah, não, é só assinar aqui. Eu falei, não, mas eu quero dar uma lidinha, assim, né, por cima primeiro. Aí eu li, assim, muito rápido, só que tinha muito termo jurídico que eu não entendo, justo no começo. Aí eu peguei e falei assim, ai, não, deixa, eu vou assinar, porque não vai ter escapatória. Ela não pediu meu passaporte, graças a Deus, e eu não tinha levado, não sei por quê. Eu senti uma coisa, assim, de não levar o passaporte, mas ela acabou não pedindo, graças a Deus. Porque eles selam o passaporte, né, dão um carimbo no passaporte, deve ser dizendo que você tá expulsa, né, por alguma razão. E aí eu fiquei pensando mil coisas, aí eu fui embora, né, só com aquela folha, entrei no carro, li tudo, né, li tudo, só que sabe aquele momento, não é que eu tava nervosa, eu tava meio em choque, sabe? Que eu falei assim, vixe, ferrou, foi o que eu pensei. Eu tava meio em choque, eu li todas as folhas, li tudo que tava escrito ali. E aí eu pensei assim, tá, e tava escrito lá no final, né? E ela inclusive falou, ela falou assim, você tem, se não me engano, eram 15 dias. Se não é isso, eu vou corrigir aqui. Você tem tantos dias pra sair do país. E aí eu li tudo e tal, mandei mensagem pro meu namorado, ele tava trabalhando naquele momento. Mandei mensagem, falei pra ele não renovar o meu visto, não vão poder mais renovar. E falou que eu tenho X dias, acho que eram 15 dias. Alguma coisa assim. Tenho X dias pra sair do país. Mandei mensagem pra ele, vi que ele não respondeu, peguei meu caminho, peguei o carro e vim. Quando eu tava na rodovia, ele me ligou. Tanto que eu gravei um story aqui falando. Nossa, né, um guarda civil me parou e tal, né, porque viu que o carro tava parado no acostamento, veio ver o que que era, eu nem percebi, tipo, deu uma desculpa lá, louca, nem sei mentir. E aí meu namorado tava super nervoso, super nervoso. Ele falou assim, agora o que a gente vai fazer? Eu falei assim, não tem muita alternativa do que fazer, né? Se eles me mandarem embora, né? Se, tipo, acontecer e tal, né? De passar esse tempo, alguém me pegar dirigindo e tal, o que vai acontecer é que eles vão me mandar pro Brasil. Eu expliquei pra ele mais ou menos como me explicaram, que eu não sei exatamente se é assim quando deportam alguém, que eles juntam a pessoa num, tipo, como se fosse uma prisão perto do aeroporto, ou dentro do aeroporto, não sei. E aí, quando junta determinado número e tem um voo que coincide, eles mandam aquela pessoa pro Brasil, né, mais
não sei se Brasília ou São Paulo, mas manda aquela pessoa de volta pro Brasil. E aquela pessoa tem um determinado tempo, acredito que é assim, viu, gente? Eu não tenho certeza. Que ela não pode voltar a pisar aqui na Espanha. E aí eu falei pra eles, se acontecer deles me deportarem, o máximo que vai acontecer é de você ter que ir pro Brasil, a gente tem que casar lá, né? E aí depois encontrar alguma maneira de eu vir pra cá, né? E se não acontecer isso, tipo, eu vou ficar aqui até, tipo, não sei. Eu tava preocupada, gente, também, porque eu tava estudando. E eu vou começar agora a fazer estágio. Eu fiquei, gente, agora como que eu vou fazer estágio? Como eu vou concluir o curso? Como que eu vou trabalhar? E tal, meu Deus, será que eles vão me pegar na rua? Será que eles vão vir na minha casa me arrestar, né? Que eles falam que é quando eles levam, pegam uma pessoa da casa e levam. Eu não sabia como isso funcionava. Eu fiquei, meu Deus, e agora o que vai acontecer? Eu ficava com aquilo, mas no mesmo momento eu tava assim, tranquila, tipo, o que Deus quiser que seja, vai ser. E não vai ter muito o que eu fazer, vai ser o que Deus quiser e acabou, né? Aí cheguei em casa, orei e tal, aí fiz a comida normal, né? Um dia normal, fiz a comida, esperei ele chegar, que isso foi de manhã. Aí ele chegou 2h pouco da tarde, chorando, assim, gente, com a cara assim inchada. Aí ele falou, me abraçou, falou, ai, meu Deus, ai, não posso estragar a maquiagem. Vontade de chorar. Aí ele me abraçou, né, que ele tava muito triste e tal, que eu ia ter que ir embora, não sei o que, ainda mais agora que a gente já ia casar, já tinha decidido, já tava olhando o salão, já tava olhando tudo, que inclusive vai sair no Diário da Noiva, essa busca toda que a gente fez no fim do ano passado, que a gente já tem lugar pra casar. E aí, eu abracei ele, aí vim aqui no quarto com ele, orei, né, tipo, aí nós dois choramos, nossa, foi muito... Assim, foi muito emocionante, né? Porque ele tava muito triste, eu acabei ficando mais triste ainda por ele. Eu falei com as minhas primas, falei com a minha mãe, expliquei a situação, né? Aí todo mundo falou, nossa, você parece estar muito calma. Eu falei assim, gente, não tem por que eu me desesperar agora. Ai, meu Deus, chorando. A maquiagem pro beleléu, vai. Eu falei, não tem por que eu me desesperar agora, porque, tipo, não tem muito o que eu fazer, né? Eu vou orar, vou pedir pra Deus que seja feita a melhor coisa e tal, que as coisas se resolvam da melhor maneira possível, que foi que eu fiz, e que seja o que Deus quiser. Aí passou o tempo, né? Passou, tipo, acho que foi naquela noite. O meu namorado leu todo o documento, né? Que ele entende mais essa linguagem jurídica do que eu. Ele falou assim, Larissa, tem uma brecha aqui que a gente pode abrir um recurso. Fala com a advogada e pede recurso. Liguei pra advogada e falei, olha, aconteceu isso, né? Expliquei. Nossa, gente, meu Deus. Expliquei, melhor esse. Expliquei pra ela o que tinha acontecido. Aí ela falou assim, olha, a gente pode... você pode vir aqui e tal, a gente conversa. Aí fui lá, graças a Deus ela mora perto da minha casa. Fui lá, ela falou assim, olha, a gente pode abrir um recurso. Esse recurso, tipo, depois que passa um mês, fica como silêncio administrativo. Porque eles não resolveram nesse tempo e fica assim. E aí, eu abro esse recurso e aí ela falou assim, tem recursos aqui que tem mais de 1 ano. Então, você pode ficar tranquila que eles não vão te deportar, né? Não vão te mandar embora, assim, né? Você pode ficar tranquila que ninguém vai na tua casa atrás de você. Você fica nesse silêncio administrativo. Eu falei, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer pra ir, pra trabalhar, fazer minhas coisas, né? Como que eu vou andar, tipo, sem documentação nenhuma? Eu falei, não, você vai andar com recurso. Gente, 3 páginas. A pessoa pede sua documentação, você vai dar, assim, 3 páginas pra pessoa? Não, né? Mas não teve muito jeito, tive que pagar advogado, gente, foi caro, assim. Pagamos entre nós dois, entre eu e o meu noivo, graças a Deus. E aí, eu peguei e fiquei com aquilo, só que eu fiquei muito, assim, de não... Sabe, você não saber o que vai acontecer? Eu não gosto disso. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito, assim, quero tudo programado, tudo pensado, plano A, plano B, plano C, sabe? E estar nessa incerteza foi um tanto agoniante pra mim, né? Tanto que depois disso que a gente resolveu casar, porque a gente já tava com a documentação rolando, já tava com tudo isso rolando já fazia um tempo. A gente já tinha ido no rusgado, né? Já tinha ido na prefeitura, já tinha ido ver toda essa questão de documentação pro casamento. E a gente decidiu não passar o casamento, né, pra outubro, que sim, vamos nos casar em outubro. Pra perto da celebração de casamento, a gente decidiu casar antes.
para mudar minha documentação. Para, em vez de estar com esse recurso, eu pedi o visto por ser pareja, né, familiar de alguém da União Europeia. E aí vem a bomba! Quando você acha que tudo vai dando certo na sua vida, vem uma bomba. Por quê, gente? Outra notícia que eu só avisei para algumas poucas pessoas. Vou me casar no civil agora em março. Porque depois que rodou todo esse trâmite, vou explicar no Diário da Noiva exatamente como foi, passo a passo, né? Que documentos eu precisei, quanto custou todo esse trâmite do casamento. Mas eu vou me casar sexta-feira que vem. Em uma semana, exatamente uma semana, eu vou ser uma senhora, não vou ser uma senhorita. Vou ser senhora Santos. Só que a gente decidiu adiantar o casamento por causa da documentação. E eu não vou poder fazer a documentação. Baby, Olá. this food is very healthy. Gracias. Thank you. Queria saludar? Hi. Hello. Hello. Então, termina um momento, vale? Então, o que aconteceu? O problema aconteceu quando... Em fevereiro agora, né, a gente faltando um mês pro nosso casamento, o meu queridíssimo noivo foi demitido. Sim, gente, foi demitido. O projeto que ele estava trabalhando na empresa foi retirado, eles não vão fabricar mais o tipo de produto que ele fazia. E aí falaram pra ele, bye bye, sabe assim? Adeus. Foi o que falaram pra ele. E ele foi mandado embora. E pra eu pedir o visto de familiar da pessoa da União Europeia, ele precisa estar trabalhando, né? Porque ele tem que justificar que ele pode me manter. Então, já não é mais possível esse visto, né? E aí, gente, aguardem cenas nos próximos capítulos, porque, né, vai ser complicado, mas o vídeo não acabou. Tem algumas perguntas que eu mandei lá, justamente quando eu subi o vídeo anterior falando do visto. E eu vou responder agora. Aqui. Quanto demorou pra conseguir a documentação? Se não me engano, foram em média 2 meses, mais ou menos. Mais ou menos 2 meses, porque eu comecei mais ou menos em junho, comecei a buscar, a saber sobre isso e tal. E aí a gente pediu a documentação e eu consegui junho, julho, agosto, setembro. Mais ou menos 3 meses pra conseguir a documentação. Onde pegou a tarjeta roja, teve que marcar cita, né? Onde que eu peguei o documentozinho e se teve que pedir horário pra você ir lá. Teve sim que pedir horário, quem pediu foi minha advogada, eu não mexi com nada disso, mas eu sei que tem um telefone que você pode ligar, que é da comunidade que eu vivo, da província que eu vivo. Pra outras províncias, não sei telefone, não sei nada disso. E onde eu peguei na comissaria de Polícia Nacional, que é nada mais que a Polícia Federal, só que aqui da Espanha. E eu peguei em Ciudad Real, que é, né, da província onde eu solicitei. Quando pode fazer contrato de trabalho? Como foi o trâmite? Foi a Tesouraria de Seguridade? Quando pode fazer contrato de trabalho? Contrato de trabalho pode ser feito depois que você pega a folha branca, que põe embaixo, pode trabalhar, que é mais ou menos uns 6 meses. 6 a 9 meses. Depois que você pega a primeira folha, você tem essa segunda que põe autoriza a trabalhar. Foi na Tesouraria da Seguridade Social? Não, gente, todos os trâmites de contrato, quem cuida é o empregador. Então, por exemplo, eu fui trabalhar num bar, né? Trabalhei em 2 bares que fizeram contrato pra mim. Esse bar, né? O dono desse bar, ele tem uma gestoria que é quem cuida de todos os trâmites, de todo o papeleu pra ele. Então, é ele que vai atrás da tesouraria, que vai atrás de mandar a documentação, de fazer tudo. Eu não faço nada, eu dou meu documento, assino o contrato e acabou, né? Você se arrependeu de tirá-lo... Você se arrependeu de tirá-lo por esse meio? Hoje, com a experiência vivida, o que você indica? Eu não me arrependo de ter tirado ele por esse meio, porque, gente, nada compra a nossa paz. Nada compra a nossa paz. Eu não tinha paz pra ir pra nenhum lugar, pra ir, por exemplo, aqui, o pueblo que eu vivo está a meia hora, a 25 quilômetros de onde eu vivia. E eu não conseguia vir aqui e estar tranquila de que ninguém ia me parar, de que ninguém ia me levar embora, eu não conseguia ir pra Madrid, assim, estando 100% tranquila, sabe? A gente sempre tem essa preocupação, ainda mais eu que tenho essa cara que não sou daqui, né? Se tem brasileiros que são mais europeizados, não sei, que tem mais cara de europeu. Então,
Para essas pessoas, eles não têm, assim, tanto risco de ser parado pela polícia, de pedir documentação, nem de nada disso. Então, não me arrependo, porque isso foi o que me deu liberdade de fazer várias coisas, de conseguir tirar minha habilitação, de conseguir estudar, tudo isso eu consegui com esse visto. Eu não me arrependo, mas não é um visto fácil, não é um visto para qualquer pessoa. Eu indico faça. Eu indico faça, só que agora, acabou as perguntas, tá? Com o estado, né? Agora com esse estado do mundo, né, que tá assim, tudo meio estremecido, ainda mais aqui na Europa, estão vindo muitos imigrantes do leste europeu pra cá. Então, eles estão muito mais criteriosos na hora de pedir esse tipo de documentação. Então, você pode tentar, pode ser que a sua seja negada antes, né? E o que aconteceu sobre ser negado por eu ser brasileira, é que o Brasil, estava escrito no documento, todas as leis que o Brasil tem de proteção, no meu caso, seja de proteção por assuntos políticos, ou por violência à mulher, ou por o que seja, né, que você justifica que você saia do seu país, põe que o Brasil tem leis de proteção nesse caso. Então, né, fala assim, tem lei de proteção? Balbal, minha filha vai pro seu país. Eu fico pensando, né, com as pessoas que são perseguidas, como que fica? Não é porque tem a lei, que a gente sabe muito bem, né? A gente que vem do Brasil sabe muito bem, que não é porque tem a lei que ela é cumprida, assim, né? Como deveria, ao pé da letra, de cabo a rabo. Então, achei muito injusto, mas, né? O que podemos fazer? Esse foi o vídeo, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho pra saber sempre que eu posto um vídeo novo, vou postar mais novidades, vou postar diário da noiva, coisa de documentação, tudo isso eu vou postar aqui. E é isso, gente. Um beijo. Tchau!